Em que sentido a filosofia desenvolvida na Idade Média é original e pode contribuir nas discussões contemporâneas? A filosofia medieval é um fenômeno complexo, reúne uma série de rupturas e continuidades. Nesse sentido, ela rompe com uma série de tradições filosóficas importantes da antiguidade greco-romana, ao mesmo tempo que dá continuidade a outras tradições filosóficas da antiguidade. A marca definitiva da filosofia medieval é o fato dela se constituir enquanto uma teologia, ou seja, uma filosofia que tem por objeto de estudo a existência de Deus e da alma humana. Essa filosofia medieval se desenvolve ao largo de um milênio, vai do século IV ao século XIV e ao longo de tanto tempo sofre uma série de transições e mudanças. É importante não perder de vista que, para além dessa filosofia medieval de cunho judaico-cristão que nós vamos tratar aqui, também foram desenvolvidas outras filosofias no Oriente e no Oriente Médio, e que as filosofias árabes e islâmicas também são importantes para a compreensão do período. No entanto, aqui, para aprofundar nas questões que são importantes ao vestibular e ao Enem, nós vamos nos concentrar nessa filosofia medieval, que é uma teologia cristã que foi desenvolvida ao longo desse período, que a história denomina como Idade Média. E é o período de dominação da Igreja Católica sobre a cultura e a sociedade ocidental. De modo geral, nós podemos dividir a história da filosofia medieval em dois períodos, a patrística e a escolástica. A patrística é o primeiro período dessa teologia que começa ainda antes da Idade Média, na Antiguidade, no período em torno do século II depois de Cristo. Patrística vem de padres e é justamente o pensamento desenvolvido pelos primeiros padres da Igreja Católica para a difusão da fé cristã. A escolástica, por sua vez, é um período que vai do século IX ao século XIV e que constitui o período em que a filosofia está mais desenvolvida, mais madura, dando frutos, como, por exemplo, frutos de escolas filosóficas, escolas teológicas e universidades. Daí o termo escolástica. Tá? A patrística tem como principal expoente Santo Agostinho de Hipona. Curiosamente, Santo Agostinho viveu no mesmo período de Hipátia de Alexandria, que é considerada na história da filosofia uma representante da filosofia antiga, justamente porque cada um dos dois representa um tipo de filosofia diferente, distintas, ou seja, enquanto Hipátia estava desenvolvendo em Alexandria uma filosofia que era uma matemática, uma astronomia, uma cosmologia, o que caracteriza a filosofia da antiguidade, uma visão racionalista e científica de investigação sobre a natureza e o universo, Santo Agostinho, por sua vez, começa a desenvolver uma filosofia que é religiosa e que busca se utilizar da postura filosófica, da atitude filosófica e da herança de algumas obras filosóficas importantes da antiguidade para justificar a existência de Deus, a fé cristã, a existência da alma e a existência de uma vida após a morte. Então, esse diferencial é uma marca distintiva entre a filosofia antiga e a filosofia medieval. A grosso modo, a filosofia medieval é toda ela desenvolvida buscando justificar a fé através da razão. Então nós temos, uma característica importante que é essa relação entre razão e fé,
e a utilização da razão e do exercício racional da filosofia para justificação dos dogmas religiosos cristãos. Tá? Num segundo momento, a escolástica, né, segue nessa linha, dando uma supremacia ou um destaque maior à razão em detrimento da fé. E isso também abre caminho para as transições que vão acontecer no final da Idade Média, com o humanismo, o Renascimento, e que abrem caminho para o surgimento do pensamento moderno, né? Justamente com os humanistas renascentistas, né? Os cientistas da Revolução Científica, os filósofos, artistas da época renascentista e do Iluminismo. Tá? Então, voltando na distinção dos períodos da Idade Média, em termos filosóficos, né? Nós temos dois grandes períodos, patrística e escolástica. Enquanto a patrística foi desenvolvida primeiramente por Santo Agostinho, influenciado pelo pensamento platônico e neoplatônico de Plotino, né, que se utiliza então da teoria do conhecimento, da visão de mundo de Platão para justificar a fé cristã, então adapta a filosofia platônica à crença religiosa cristã. Então a gente tem uma obra aristotélica que ficou obscurecida durante séculos, desde a queda da Biblioteca de Alexandria, que foi preservada e resgatada pelos árabes e que ali, pelo século IX depois de Cristo, começa a ser traduzida, começa a ser resgatada, e isso influencia o desenvolvimento desse novo movimento da filosofia medieval, que é a escolástica, né? Então, a grosso modo, a gente precisa entender que a filosofia se divide nesses dois períodos. A patrística tem como expoente máximo Santo Agostinho, influenciado por Platão, e a escolástica tem como expoente máximo Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles. Tá? Então essas são duas marcas importantes da filosofia medieval. Uma outra questão importante da gente compreender também é que na filosofia medieval, essa relação entre razão e fé, né, levou a movimentos políticos, né, e econômicos de domínio sobre a produção do conhecimento. Então, todo o conhecimento produzido no período, ele ficava sob o jugo da Igreja Católica. E tudo aquilo que escapava do dogma católico, né, poderia ser considerado herético, poderia ser considerado perigoso. Então era, muitas vezes, ou protegido às sete chaves, guardado no fundo das bibliotecas, né, ou era destruído, queimado. Né? E isso influenciava a produção, não só a reprodução, a difusão de um conhecimento já produzido, já desenvolvido no passado, né, como também a produção do conhecimento a partir de então. E muitas pessoas eram perseguidas justamente por destoarem do tipo de conhecimento que era permitido de ser construído pela igreja. Tá? E os padres dos mosteiros eram quem detinham o poder de desenvolver esse conhecimento, né? Eram eles que tinham acesso aos escritos, eram eles que copiavam e difundiam aqueles escritos que, passado pelo crivo da igreja, eram considerados permitidos de serem transmitidos adiante, né? Eram eles que escondiam os escritos que eram considerados heréticos, né? E aí, nesse sentido, a gente tem o que os historiadores modernos, sobretudo da época do Iluminismo e do século XIX, né, chamam de época das trevas. É interessante a gente salientar que esse termo, né, Idade das Trevas, que se refere à Idade Média, é um termo pejorativo que ele não faz justiça à Idade Média como um todo, né? A gente tem muitos períodos luminosos durante a Idade Média. Ocorre que também temos períodos de obscuridade, né? Justamente no que tange a esse aspecto da produção do conhecimento, né? Que era um conhecimento produzido e desenvolvido e difundido a
apenas no que era permitido pela igreja. E a gente tem também nesse período, né, a história das cruzadas, a história da Inquisição, né, que são disputas religiosas e políticas, né, que influenciam na cultura como um todo. Nesse sentido, quando a gente busca, então, compreender a Idade Média como um todo, a gente precisa ter como essa característica principal o fato da filosofia medieval ser uma teologia, né, essa teologia poder ser dividida em dois períodos, o período da patrística e o período da escolástica, né? Quando na patrística a influência maior era de Platão, na escolástica a influência maior é de Aristóteles. Quando começa a influência de Aristóteles, se abre caminho também para outras obras e para outra forma de compreender a racionalidade humana, e isso vai se desenvolvendo até se transformar num humanismo, né? Então essas nuances, essas transições são importantes de serem compreendidas. No final da Idade Média, com justamente, né, a tradução de mais obras do período greco-romano antigo, né, com o resgate de obras clássicas da filosofia, da poesia, da antiguidade, né, aqueles que tinham acesso ao conhecimento, e com o movimento da escolástica, esse acesso ao conhecimento, ele foi se abrindo, né, enquanto até a escolástica o conhecimento era apenas restrito ao domínio da igreja, aos mosteiros. A partir da escolástica, há uma abertura, né, na construção de escolas e universidades que vão auxiliar na construção do conhecimento por aqueles que não pertenciam à igreja. E essa é uma pressão da sociedade. A sociedade, sobretudo a burguesia, né, percebia que o conhecimento, o domínio da leitura, capacitavam o ser humano a compreender melhor o mundo e a desenvolver um mundo cada vez melhor. Então, nesse sentido, com o humanismo, né, que é um movimento filosófico, literário, artístico, pedagógico, né, cultural como um todo, o humanismo ele busca romper com o teocentrismo da Idade Média e instaurar uma nova perspectiva mais humana, mais humanista, e nesse sentido antropocêntrica, colocando o ser humano no centro das atenções. Enquanto na Idade Média como um todo, né, esse teocentrismo teológico que coloca Deus no centro da existência, no centro das preocupações, que faz com que a igreja domine a sociedade a partir de uma perspectiva em que o ser humano precisa viver para Deus, viver uma vida de purgação dos pecados e de culpa pelo pecado original, de culpa pelo pecado humano, pelos pecados humanos, né? Buscando uma melhoria para que então se possa viver uma vida plena após a morte. Né? Essa era uma característica importantíssima de se entender da Idade Média, né? A sociedade vivia uma vida que era uma vida de expiação, de evolução para uma vida plena após a morte. A perspectiva trazida pelos humanistas vai inaugurar uma nova forma de compreender a existência. E uma forma de compreender a existência humanista no sentido de colocar o ser humano no centro das preocupações, a plenitude da existência humana no centro das preocupações e a vontade de buscar a felicidade, a vida plena aqui e agora, nessa existência mundana e terrena. E isso é uma influência das obras antigas, sobretudo helenísticas, né? Mas também tem muita influência de Sócrates, Platão, Aristóteles, mas aqueles movimentos helenistas que nós estudamos, como por exemplo, o epicurismo e o estoicismo, exercem uma influência fortíssima nos humanistas. E esses humanistas, ao lerem essas obras, né, ao entrarem em contato com essas obras e interpretarem essas obras antigas com os olhos do presente deles, né, com uma consciência histórica de que eles estavam vivendo um período novo, né, e que essas obras antigas poderiam auxiliar a compreender, desvendar e construir um novo entendimento sobre a existência humana. Tá? Esse humanismo, então, ele é a
porta, né, que se abre para o Renascimento como um todo. E aí a gente vai entrar no Renascimento com as características não só filosóficas, né, mas também artísticas e políticas do período, porque tudo está interligado, né? A gente precisa entender que essa nossa maneira de compreender a história, de compreender a ciência, de compreender os conhecimentos e as áreas de saber como coisas separadas e distintas, né? É uma ferramenta didática, pedagógica, para a gente conseguir, de certa forma, classificar, ordenar as coisas nas suas especificidades. Mas tudo está interligado. E em termos de conhecimento histórico e filosófico, a gente precisa compreender que, por exemplo, os movimentos artísticos nos ajudam a compreender a história e o pensamento filosófico. Ao mesmo tempo que o pensamento filosófico nos ajuda a compreender a história e os movimentos artísticos, porque uma coisa vai refletindo na outra, né? E a forma com que a religião e política, né, são utilizadas ao longo da história humana também é interessante. E essa fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, que é uma fase que vai fazer uma transição não só religiosa, como também epistemológica, em termos de construção do conhecimento, e também política, né, em termos de organização da sociedade, é muito importante para a compreensão da contemporaneidade, do aqui e agora nosso na atualidade, né? Porque nós somos resultado dessa história.